Bom, boa noite a todas e todos. Hoje foi feito um convite aos professores e aos alunos e aos interessados a participar de uma conversa aqui para nós discutirmos um pouco a pesquisa empírica em Direito, né, a partir da experiência do mestrado profissional em Direito, que nós criamos aqui na Universidade Positivo, o primeiro dessa modalidade no estado do Paraná, e que tem características muito específicas e que me parece que são muito atraentes para um determinado tipo de público, né, que está interessado em desenvolver pesquisa. E a ideia aqui é um pouco falar sobre a pesquisa empírica em direito, sobre a pesquisa profissional no direito, a partir dessa nossa experiência. Então, nós temos aqui, junto comigo, alguns professores, o professor Chemin, professor Gabriel, professor André, professor Clarissa, alguns alunos e alguns convidados também. Eu peço, e acabou de chegar aqui a professora Maria Tereza. Eu vou compartilhar aqui, então, uma breve apresentação para que a gente possa ter uma exposição, né, para vocês. Bom, o nosso mestrado profissional, ele tem a sua história que começa um pouco antes, né, da sua abertura de fato, porque para a proposição de um mestrado é necessário se fazer uma proposta que é encaminhada à CAPES, que a gente chama de APCN, né, essa proposta, e ela é apreciada e aprovada ou não, né? E para fazer isso, a gente tem um histórico anterior de organização do curso de Direito, né, com os professores que estão aqui presentes, que foi a criação de um centro de pesquisa, né, que é o Centro de Pesquisa Jurídicas e Sociais, o CPJUS. É com a criação desse centro de pesquisa que atrai alguns professores que vão começar a desenvolver pesquisa pensando na elaboração desse mestrado profissional. Então, o mestrado ele surge de dentro da própria universidade, não são professores que foram convidados para propor o mestrado, ele surge do desenvolvimento interno do próprio curso de Direito, a partir do CPJUS, que continua a sua existência, mas com outro papel que nós falaremos um pouquinho adiante, né? Da criação desse centro, né, é criado um grupo de trabalho de professores que vão desenvolver esse APCN para entregar para a CAPES, e nós ficamos 2 anos de trabalhos nos reunindo semanalmente, né? Toda segunda-feira à tarde nós nos reunimos durante 4 horas para pensar esse projeto, e depois de 2 anos de trabalho, nós terminamos o projeto e encaminhamos para a CAPES. Foi um ano confuso, 2018, na CAPES, e o nosso projeto, que foi entregue no começo do ano, ele foi apreciado só ao final do ano, né? Foi no dia 18 de dezembro de 2018 que sai a resposta, depois de um ano de espera, né, aprovando a nossa proposta, aprovando com muitos elogios, aliás, o que faz com que a gente só consiga abrir a nossa primeira turma em 2019, né, já na metade do ano, porque você tem todo um processo, né, de divulgação, de seleção, de organização interna da universidade para a proposição. E aí nós temos a nossa primeira turma de 2019. Com a abertura dessa primeira turma, nós temos também, né, a inauguração dessa modalidade de mestrado no Paraná. Nós fomos o primeiro, hoje tem outros, né? Nós fomos o primeiro mestrado profissional em Direito no Paraná, e um dos primeiros no Brasil também, né? Quando nós propusemos esse mestrado, existiam 4 mestrados só anteriores, e quando nós ingressaram mais alguns, chegamos a ter 11, né? Agora subiu um pouquinho mais, mas fomos precursores nessa ideia. Tradicionalmente, né, o direito, a pós-graduação estricto sensu no direito, ela é pensada
de uma forma muito tradicional, né, que se construiu nos últimos anos no Brasil, talvez nos últimos 40 anos, mais ou menos, que é herdeira de uma tradição europeia, por sua vez, que é um pouquinho mais longa, mas sempre pensada no mestrado acadêmico, né, discussões mais teóricas a respeito do direito. A nossa proposta aqui ela vai por outro caminho, né? Essa proposta é de que a pesquisa realizada dentro do mestrado seja uma pesquisa aplicada. Então, nós temos alguns requisitos, algumas exigências para quem se propõe a fazer o nosso mestrado, né? A ideia do mestrado profissional, que é uma ideia que está ainda em construção no Brasil, né, porque são poucos mestrados, como eu disse, a ideia é que essa pesquisa parta não propriamente do programa de pós-graduação, mas do aluno que vai ingressar. Tá? Então, os alunos que estão aqui presentes estão passando por isso, né? O aluno vivencia um problema concreto no seu espaço de trabalho, ele traz esse problema, né, como um problema de pesquisa para o mestrado, né, e o programa de mestrado ajuda ele a encontrar solução para a resolução desse problema concreto, né? Então, aí nós estabelecemos, talvez, o grande marco, o diferencial dos mestrados profissionais, que é essa pesquisa aplicada, né? Não nos interessa, não que não seja importante, evidentemente mas não nos interessa uma pesquisa somente teórica. Nossa pesquisa é uma pesquisa aplicada, que deve surgir dessa demanda profissional dos nossos alunos. Além disso, nós temos algumas especificidades do nosso programa, né? Foi uma decisão interna de colocar como um requisito necessário para a pesquisa, para o desenvolvimento da pesquisa, algumas coisas aqui, fundamentalmente duas, né? Que essa solução jurídica, né, que vai ser buscada na pesquisa para resolver um problema concreto, seja utilizada, melhor dizendo, métodos de pesquisa empírica para encontrar as soluções, né? Então, aí nós temos, de certa forma, duas novidades que o mestrado em Direito da Positivo coloca para a área do direito, né? Por um lado, o mestrado profissional, ou seja, um mestrado que vai buscar pesquisa aplicada, e, por outro, uma pesquisa que vai buscar ter base em métodos de pesquisa empírica, e não somente aquela, né, aquela forma tradicional também de uma pesquisa teórica, argumentativa, de um direito acadêmico, né, que a gente encontra na maioria das outras universidades. A segunda característica importantíssima para nós é a necessária adequação desse mestrado ao plano de desenvolvimento institucional da universidade. Que, curiosamente, esse plano de desenvolvimento institucional da universidade surge dentro desse grupo do direito, né? Como nós começamos a pensar o projeto para o mestrado, nós pensamos na área temática, né, no nosso projeto, que eu falarei adiante, e isso serviu de inspiração para toda a universidade mudar o seu foco, né, de olhar e passar a ter todo o seu projeto pedagógico voltado para o desenvolvimento humano e sustentável, né? Então, talvez seja até o contrário, né? Não somos nós que olhamos para o PDI, né, o Projeto de Desenvolvimento Institucional, mas foi o Projeto de Desenvolvimento Institucional que olhou para o nosso mestrado e achou que era o caminho adequado. Então, né, o nosso mestrando, além de fazer essa pesquisa aplicada, que deve utilizar de métodos de pesquisa empírica, o olhar que a gente vai dar para as situações jurídicas trazidas como problema tem um direcionamento, né? Nós escolhemos um direcionamento. E esse direcionamento filosófico, e político, podemos dizer assim, é pensando no desenvolvimento humano e sustentável, né? Então, são essas características que marcam o nosso mestrado e que vai ser o diferencial do nosso mestrado.
Então, o aluno que entrar aqui, ele vai fazer pesquisa aplicada, vai fazer pesquisa empírica, vai fazer pesquisa olhando para o desenvolvimento humano sustentável, e a partir desses elementos que ele vai procurar a solução concreta para o seu problema profissional. Disso vai resultar o que a gente chama de perfil de egresso, né? O que a gente espera que aconteça com os alunos nessa passagem aqui, né? E talvez a Andrelise, que está aqui, no final ainda vou passar a palavra para ela, ela ainda não concluiu, né, o seu mestrado, mas ela já está caminhando para o final, ela talvez possa nos ajudar a explicar um pouquinho melhor isso, né? Então, a ideia desse mestrado é possibilitar a um aluno, né, um estudo aprofundado, especializado num tema, dentro das nossas áreas de concentração, e que possibilite ele, né, que dê a ele condições de uma mudança significativa dentro do seu ambiente profissional, né? Eu acho que é isso, mais ou menos, o que a gente pretende desse aluno, né, o que a gente gostaria de fazer com esse aluno. Que ele, ao terminar o nosso curso, a sua pesquisa e a sua forma de trabalhar, a partir daí, tem um impacto grande no seu ambiente profissional, né? Nós tivemos algumas experiências já passadas, né? Como, por exemplo, a Carla, né? Que era uma aluna que trabalhava nas Forças Armadas brasileiras, e o trabalho dela resulta numa mudança normativa dentro das Forças Armadas para o tratamento das penalidades a respeito das mulheres. Então, né, é um trabalho de impacto que vai resultar em efeitos imediatos na sua atuação profissional. Então, é esse o perfil do egresso que a gente quer, né? Então, aqui nós não nos preocupamos muito com a formação de acadêmicos, né? Os nossos alunos terão condições de ter uma vida profissional como acadêmicos, como professores, mas esse não é exatamente o nosso foco. Bom, dito isso, né, pensando, então, na organização do nosso mestrado e pensando nesse egresso, nós organizamos o nosso mestrado a partir de uma área de concentração, que é exigida, né? Então, nós temos alguns mestrados antigos pelo Brasil, né, que é direito geral, né? Então, o sujeito entra numa USP, numa UERJ, numa federal, você tem todas as áreas do direito possíveis ali, né? Os mestrados mais recentes se pede que tenha uma área de concentração mais específica para a proposição desses projetos e aceitação na CAPES. Pensando nisso, nós, aquele grupo de trabalho, né, que formou o mestrado, nós chegamos a essa área de concentração pensando muito num dos objetivos do nosso mestrado, que é o impacto regional, né? Então, evidentemente, é um mestrado em Direito, né? Então, esse é o nosso centro, né? Epistemológico de grande, mas girando em torno do quê? Girando em torno dessa ideia de desenvolvimento humano e sustentável e de tecnologia, né? Que nos pareceu ser os principais temas hoje de impacto na sociedade. A tecnologia, por ser inescapável, e o desenvolvimento por ser necessário, né? E aqui eu vou abrir um parênteses para pedir para a professora Clarissa falar um pouquinho sobre o que nós entendemos por desenvolvimento aqui no nosso mestrado. Obrigada, professor Anderson. Agradeço aqui a oportunidade. Acredito também que qualquer um dos colegas aqui que nos acompanham também poderia fazer essa pequena contribuição sobre a discussão do tema desenvolvimento em nosso programa, mas de forma breve, né, eu gostaria aqui de destacar que, primeiro, o tema, né, acaba sendo um tema transversal de todas as nossas disciplinas do programa, e que nós temos, como o professor Anderson vai mencionar na sequência, uma disciplina obrigatória que é justamente o que nós chamamos aí de teoria do desenvolvimento, né, humano e sustentável. Então, a gente vai trabalhar durante essa disciplina e o diálogo com todas as outras disciplinas do curso, que nossa percepção sobre o desenvolvimento, ela começa a ser construída de diferentes
ordens teóricas, né? Então, a gente tem uma construção na economia, a gente vai ter uma construção de um conceito no aspecto ambiental, a gente vai ter uma perspectiva, depois do desenvolvimento, no olhar dos seres humanos, na perspectiva ali do nosso desenvolvimento humano, da nossa percepção como integrantes deste sistema. E o nosso grande desafio dentro do nosso programa é justamente encontrar, né, uma maneira de alinhar toda essa construção teórica que ela ocorre, né, historicamente de forma separada, e alinhar da mesma maneira com que a gente vai ter discussões contemporâneas do que é o desenvolvimento que nós queremos. Então, se o desenvolvimento ele passa por uma percepção da economia e que a gente deixa de ser o único foco, o crescimento econômico a qualquer custo, mas um crescimento de qualidade, que vai olhar não só na geração de riqueza, mas como ela está sendo gerada, para que está sendo gerada, qual que é o seu objetivo, ultrapassando, então, essa perspectiva aí de crescimento e chegando, né, numa proposta aí de desenvolvimento, ou seja, o que produzimos, como produzimos, para quê, e não somente, né, os valores gerados, mesmo porque o desenvolvimento econômico ele pode, né, e tem muitos impactos na nossa vida, como tem no nosso meio ambiente. As questões de desenvolvimento, que a gente olha para a perspectiva ambiental, ela agrega inicialmente o termo sustentável, e hoje esse termo sustentável ele vem associado a todas essas perspectivas. Né? Eu vou precisar de um desenvolvimento econômico que seja sustentável e seja sustentável. Eu preciso que esse desenvolvimento respeite, né, o meio ambiente, porque ele precisa ser sustentável e precisa ser sustentável. A gente está vendo toda uma discussão sobre os limites ambientais da nossa forma de vida e da nossa forma de produção, e também a gente precisa de um ambiente em que os seres humanos possam se desenvolver. É claro que o nosso desenvolvimento como seres humanos, ele acaba sendo um pouquinho diferente da concepção que a gente enxerga o desenvolvimento da economia e desenvolvimento, ou a conservação, né, o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, mas os seres humanos, eles passam a estar no centro dessa nossa preocupação, e toda essa teoria envolvendo essas três dinâmicas, na concepção aqui do nosso mestrado, elas precisam dialogar com o direito, né? Então, qual a contribuição do direito, em quais instrumentos normativos nós impactamos para melhorar esse sistema, né? Quais políticas públicas podem ser analisadas, revistas, né? Melhoradas, como o professor Anderson mencionou, né? A nossa ideia é que a pesquisa desenvolvida aqui seja uma pesquisa de impacto e possa transformar as realidades, tanto na atividade de escritórios profissionais, né, escritórios de advocacia, de consultoria, né, o nosso mestrado não é exclusivo para bacharéis em direito, então, em todos os segmentos em que há um diálogo dentro do aspecto normativo, mas também um olhar para a atuação do poder público na análise de políticas públicas, né, tanto refletindo o que já foi realizado, mas também de forma propositiva para buscar esse desenvolvimento, né, humano e sustentável, em que nós, seres humanos, vamos estar e continuamos aí no centro da discussão da agenda, mas levando, né, em consideração todos os nossos impactos aí no meio ambiente e também como podemos rever a nossa perspectiva econômica para não promover, né, um desenvolvimento a qualquer custo, ou seja, causando degradação, perda de qualidade de vida, assim como também restrições ou diminuições até a nossa qualidade ambiental. Então, o nosso desafio, né, na discussão da disciplina nesse semestre, mas também em construção, em constante diálogo com as outras disciplinas do curso, é encontrar, né, essa transversalidade na discussão. E, claro, que nem todos os trabalhos vão desenvolver pesquisas que tenham um impacto direto nas três perspectivas, mas é muito evidente, depois, eu acredito até na fala, né, dos demais professores e dos alunos aqui, os alunos que nos acompanham, vai ficar perceptível, né, que alguns dos aspectos, eles sempre acabam aparecendo aqui nas pesquisas desenvolvidas no nosso programa de pós-graduação. Muito obrigada. Bom, então né, dos eixos centrais aqui, o desenvolvimento e outra tecnologia. E sobre a tecnologia aqui também, e quem já teve aula comigo aqui no mestrado sabe do que eu estou falando, a proposição é a gente mudar um pouco o olhar da forma também como tradicionalmente se olha a tecnologia, não só no direito, mas na sociedade de uma maneira geral, né?
Nós vivemos num mundo tecnológico e é um mundo tão tecnológico que nós sequer percebemos a existência da tecnologia, né? Nós vivemos na e pela tecnologia e ela se torna tão naturalizada que não nos damos conta, né, da sua existência, dos seus impactos. E a ideia aqui do mestrado não é olhar como a tecnologia impacta o direito ou como o direito regula aspectos tecnológicos. O olhar é um pouquinho mais profundo, né? Não é olhar apenas, portanto, a tecnologia como um instrumento a serviço do humano, da humanidade, da sociedade, mas olhar a tecnologia como um fenômeno humano que transforma o humano, a sociedade e a humanidade, né? Quando há aplicação, né, de sistemas tecnológicos, de inteligência artificial, quando há uma mudança de acesso, por exemplo, à justiça por meios tecnológicos, não é simplesmente um meio, uma ferramenta que vai dar acesso a esse cidadão ao sistema judiciário. Nesse processo há uma mudança do próprio sentido de justiça, né? Há uma mudança no próprio fazer do direito, né? Então, são essas preocupações que cotidianamente nos escapam, né? Que a gente tenta parar aqui, né, com os nossos alunos e fazer uma reflexão além dessa primeira visualização que nós temos dos meios tecnológicos simplesmente como ferramentas a serviço, né, de um objetivo instrumental, né? A aplicação de uma ferramenta, ela muda a condição da existência, né? Então, isso é uma preocupação muito grande dentro da nossa organização aqui, e por isso a área de concentração, ela cruza esses elementos: direito, desenvolvimento e tecnologia, né? Para organizar essa área de concentração, nós dividimos em duas linhas, né? E que os alunos vão se inscrever, né, nessas duas linhas e vão, portanto, pensar, né, os seus objetos a partir dessas duas linhas, onde se encaixa melhor o seu problema de pesquisa. Então, nós temos uma linha que se chama Sistema, Justiça e Políticas Públicas, que, como o próprio nome diz, né, vai estar ligada a essa ideia, né, dos problemas, dos óbices, das dificuldades normativas institucionais, né, relacionadas à governança, à democracia, à proteção dos direitos sociais, né, à realização da justiça dentro do sistema de justiça, né, das políticas públicas, dos serviços públicos prestados, né? Então, e aí nós temos algumas experiências, né, que tivemos aqui já de algumas pesquisas realizadas sobre a Previdência, sobre o sistema jurídico, né? E nós temos uma segunda linha, que é organizações econômicas e sociais. Aqui o olhar é voltado, né, para o estudo de soluções jurídicas que tenham como objeto experiências, situações nas relações não necessariamente privadas, mas que fogem desse aspecto dessa institucionalidade pública, né? Então, mesmo dentro de uma institucionalidade pública, eu posso estar preocupado com outras relações que não propriamente o público, mas sim a organização social. Então, por exemplo, quando a gente pega a pesquisa da professora Thais Pascoal, que não está conosco aqui porque está em licença, maternidade, ela vai olhar o acesso à justiça não a partir do sistema de justiça, mas ela vai olhar o acesso à justiça a partir da organização das organizações sociais ao acesso de justiça, né? Então, são enfoques diferentes, né? Enquanto um olha a institucionalidade, o outro olha as relações, né? Relação de trabalho, relação produtiva, meio ambiente, né? E aí nós temos uma composição grande que permite aos alunos, né, um grande arco no direito em duas esferas que não se dividem no público e privado, mas que têm olhares um pouco diferentes sobre realidades sociais, né? Então, nós temos a área de concentração e essas duas linhas de pesquisa nas quais os alunos vão escolher para
realizarem suas pesquisas. Bom, pensado nessa estrutura, a gente organizou o curso, né, para os interessados, né, em cursar. A gente tem uma estrutura curricular que são formados de 10 créditos de disciplinas obrigatórias, 4 de disciplinas obrigatórias de linha, 10 créditos optativos, mais 4 de seminários, 4 da qualificação do trabalho, 6 referentes à defesa e a necessidade da comprovação de um idioma estrangeiro, né? Como que nós temos as nossas disciplinas? Nós temos uma disciplina que é de metodologia da pesquisa e seminário de trabalho, de conclusão, né, em que os alunos vão ter uma aula com o professor Alexandre, que hoje não pôde estar aqui, mas que vão fazer algo que no direito ainda nós estamos gatinhando, né, que é aprender a fazer pesquisa empírica, né? O estudo da metodologia, né, da pesquisa no direito ainda é muito recente, muito frágil, né, nos cursos de graduação pelo Brasil, e aqui a gente tem uma dedicação muito grande a isso, né, tanto que é a nossa maior disciplina, com 60 horas. Né? Eu gostaria de pedir ao professor André, que está aqui, o professor André está aqui, que ele falasse um pouquinho, né, para quem for assistir esse vídeo, da importância da pesquisa empírica no direito e por que a gente se dedica tanto à metodologia da pesquisa. Professor André. Muito boa noite, professor Anderson, demais colegas aqui presentes. Agradecer muito a oportunidade de estar aqui participando desse evento de lançamento, né, desse novo ciclo do mestrado profissional em Direito da Universidade Positivo. Olha, sobre metodologia de pesquisa empírica em Direito, a gente pode falar muita coisa, isso é um mundo, né? Praticamente um novo mundo. Talvez para falar do novo mundo, talvez a gente possa começar ali muito rapidamente do velho mundo, né? Se a gente lembrar o que é o direito, ou o que é o conhecimento em direito no século XIX e XX no Brasil, para que as pessoas iam ter contato com o direito? O direito era outra coisa, o conhecimento em direito era outra coisa, né? Era basicamente, assim, o conhecimento necessário a operar a máquina pública, o Estado brasileiro, né? As pessoas iam fazer direito, na verdade, para ocupar espaços dentro do Estado brasileiro. Ninguém ia fazer direito, ou quase ninguém, para advogar. Esse processo de profissionalização do direito, né? Ou seja, você vai estudar direito para se constituir enquanto advogado e prestar serviços jurídicos para indivíduos, famílias, empresas. Isso é um processo muito do século XX, né, no Brasil. O conhecimento em direito ele adquire esse sentido profissional, advocatício, né, quase. É um fenômeno do século XX. Agora, o conhecimento em direito ligado a esse processo de profissionalização, né, e é um processo muito complicado, porque o conhecimento em direito era um conhecimento muito, que a gente chama no jargão de dogmático, né? O que é a dogmática em direito, né? É muita coisa, mas é um fenômeno um pouco de confusão. Trazer essa figura do direito civil, talvez, a confusão, uma confusão entre duas esferas do direito, né? O mundo que se constitui profissionalmente enquanto direito e o mundo acadêmico do direito. Ou seja, historicamente, ao longo do século XX no Brasil, você tem uma confusão muito forte entre o profissional do direito, que é o advogado, o militante advocatício, e, por exemplo, o professor de direito, né, o acadêmico de direito. São duas pessoas que se confundem muito na produção do conhecimento jurídico, na circulação do conhecimento jurídico. Tanto é que o conhecimento jurídico, durante muito tempo no Brasil, por exemplo, a pesquisa jurídica se confundia com o parecer jurídico, né? Ou seja, um tipo de conhecimento produzido para convencer outrem, né, sobre a validade, né, de uma determinada perspectiva jurídica, que interessava, por exemplo, ao seu cliente, né, enquanto advogado. Isso é conhecimento jurídico? Mais ou menos, né? Isso recentemente, e é recentemente mesmo, conhecimento jurídico passa a ser um pouco outra coisa. Passa a ser um pouco o que o professor Anderson está se referindo, que é um conhecimento empiricamente construído. É um outro tipo de direito que começa a surgir, né? É um conhecimento que
não está ligado ao parecer jurídico, não está ligado à dogmática jurídica, está muito ligado, na verdade, à construção de um novo tipo de conhecimento que é, de fato, um conhecimento científico. Aí se pode falar, talvez, o direito enquanto ciência. É um acontecimento bastante recente no Brasil. E é um acontecimento que está muito vinculado a isso, que o professor Anderson está falando, e que é o foco desse programa, né, desse mestrado, que é o quê? É tentar produzir conhecimento a partir realmente do ser, né, a partir das evidências empíricas, a partir de como concretamente, empiricamente, de fato, o direito se constitui no Brasil. O direito é uma criação, é uma produção humana. Como é que isso se constitui? Como é que isso se dá de fato? Isso é um pouco o foco da pesquisa empírica em direito, que, assim, tal como o professor Anderson falou, está sendo atravessada por dinâmicas várias, dinâmicas da tecnologia, por exemplo. A gente tem acesso hoje, qualquer pessoa que entrar nesse programa aqui vai ter acesso a ferramentas tecnológicas de pesquisa empírica que 10 anos atrás não existiam. Vai ter acesso a fontes de informações, seja qual for a natureza, qualitativa ou quantitativa, não importa. Também vai ter acesso a fontes de informações que 10 anos atrás também não existiam. Pode-se pensar, por exemplo, nos repositórios de informações sobre processos judiciais no Brasil. Isso não existia 10 anos atrás. Hoje, qualquer um de nós aqui vai ter muito acesso a muita informação que não existia. Ou seja, o direito enquanto ciência está sendo revolucionado, né? Entre outras coisas, pela tecnologia, e isso é muito em foco da pesquisa jurídica, do conhecimento jurídico empírico, que está no foco desse mestrado profissional em Direito da Universidade Positivo. Professor Anderson, acredito que é isso, agradeço apenas a oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Então, nós temos uma disciplina, como falei, mais longa aqui, dedicada a isso. Depois, né, essas 3 disciplinas, todos os alunos que entrarem devem fazer, né? Tecnociência e Futuro do Humano, em que a gente vai fazer aquelas discussões sobre tecnologia, que eu tratei há pouco, e desenvolvimento humano sustentável, que foram os problemas trazidos pela professora Clarissa. E aí nós entramos nas disciplinas que são de linha. Então, os alunos vão optar, né, por essas disciplinas, e quem optar pela linha Sistema de Justiça e Políticas Públicas necessariamente terá que fazer essas 2 disciplinas. Sistema de Justiça e Responsividade e Políticas Públicas. Quem optar por organizações econômico-sociais necessariamente terá que fazer Responsabilidade Jurídica e Inovação Tecnológica, Trabalho, Tecnologia e Regulação. Lembrando que quem, por exemplo, for dessa primeira linha e fizer a outra disciplina, né, fizer a responsabilidade jurídica, ela vai contar como optativa e não, obviamente, como obrigatória. Tá? Além dessas, da obrigatória diária e obrigatória de linha, nós temos as ofertas de disciplinas optativas. Essas disciplinas optativas, elas mudam, né, a cada 1 ano, a cada 2 anos, porque elas resultam do desenvolvimento da pesquisa, do grupo de pesquisa, dos grupos de pesquisa que são desenvolvidos aqui na universidade, dos quais eu já vou falar, né? Então, as optativas, elas sempre vão ser alteradas, né? Elas ficam 2, 3 anos e o professor vai partir para uma outra pesquisa, né? Sempre dentro da área dele, evidentemente, né? O professor Chemin não vai, acredito que vai querer estudar direito tributário, né? Vai ficar no direito penal, mas ele vai ter essas flexibilidades sobre as nuances da sua disciplina. E eu coloquei 22, desculpa aqui, de 23, nós temos as disciplinas Controle Sociopenal, Tecnologia e Desenvolvimento, que será ofertada no segundo semestre pelo Chemin, Finanças Sustentáveis, que será ofertada pelo professor Estrapasson, Educação, Ciência e Desigualdade será ofertada pelo professor Benedetto, e a 4ª Revolução Industrial, os impactos nas relações laborais, que será ofertada pelo professor Melec. E ainda teremos mais algumas, né? O professor André, no segundo semestre, quer ofertar uma também, e o professor Mânica ofertará mais uma disciplina. Então, outras disciplinas ainda entrarão nesse quadro aí para 23. Bom, e aqui vem algo que é muito importante e nós pretendemos que se torne muito importante dentro do mestrado,
que são os grupos de pesquisa. Né? Porque a organização do mestrado ela é pensada de uma maneira estática. Né? Então, nós temos a área, nós temos as linhas, nós temos a grade curricular, né? Mas a movimentação disso, né? A dinâmica, ou seja, o olhar para as transformações jurídicas e sociais momentâneas, ela não consegue se dar nesse andar, nesse momento. Né? Ela vai se dar pela pesquisa cotidiana, né? Dos professores e dos alunos. E é ali, é nesse espaço aqui, que para onde vai caminhar o futuro do programa e é por onde os alunos também vão entrar e vão caminhar. Nós temos 5 grupos de pesquisa, e eu coloquei aqui só os professores, mas dentro do grupo de pesquisa, nós temos os alunos do mestrado, temos alguns grupos com alunos da graduação e alguns grupos com professores e alunos de outras instituições que também fazem parte desse grupo de pesquisa. Né? Cada grupo de pesquisa nós temos um professor com o seu projeto de pesquisa específico, mas que dialoga com os seus parceiros ali, né, para organização de uma dinâmica dentro do mestrado, inclusive para proposições das próximas optativas. Né? Então, na discussão aqui do grupo de pesquisa do André e do Benedetto, podem surgir temas de pesquisas que eles vão falar, olha, isso aqui merecia uma disciplina e vamos propor essa disciplina para o semestre que vem. Então, a ideia é um pouco essa. Eu vou pedir aos professores que, rapidamente, falem um pouco sobre o objeto de cada grupo de pesquisa. Né? Então, eu vou começar aqui pela ordem, para que o professor André fale um pouquinho sobre o tema Educação Superior e Desenvolvimento no Brasil. Excelente. Rapidamente, isso é um grupo de pesquisa com diversos colegas, a coordenação está ali com o professor Benedetto e comigo mesmo. O foco é entender a dinâmica do ensino superior no Brasil. E ensino superior, assim, graduação, pós-graduação e todos os desdobramentos, todas as externalidades, né, que isso tem para o desenvolvimento brasileiro, inclusive na área jurídica. Tem muita coisa acontecendo na educação superior, acho que todo mundo aqui acompanha isso mais ou menos de perto, desde a estrutura dos grupos que ofertam educação superior, até o perfil da demanda de educação superior no Brasil, inclusive na área jurídica, os desdobramentos disso para o mercado de trabalho, como é que se dá essa conexão, né, essa passagem entre mundos da educação e do trabalho jurídico, inclusive no Brasil. A ideia é desenvolver um pouco todos esses temas aí. Obrigado. Obrigado, André. Eu vou passar, então, a palavra para o Rodrigo Chemin para falar um pouco sobre o sistema de justiça e processamento criminal no Brasil. Nosso grupo de pesquisa, liderado pelo professor Alexandre, co-liderado por mim, ele tem a pretensão de fazer diagnósticos em torno dos problemas que envolvem toda a questão do sistema de justiça e processamento criminal no Brasil. É uma pretensão bastante abrangente, claro, está coligada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, de número 16, e nós temos feito já algumas pesquisas partindo também do plano nacional, relacionado à questão da segurança pública, que já foi editado, e dos planos locais. Claro, com um olhar sempre preferencialmente voltado para o estado do Paraná, ou para a região sul, a depender do nicho de desenvolvimento da pesquisa, mas mais o estado do Paraná. Temos várias pesquisas em curso, algumas mais adiantadas, outras ainda no seu início, no seu nascedouro, e eu destacaria, só para ilustrar, né, pesquisas que envolvem, por exemplo, a questão do tráfico de drogas e de porte para consumo de drogas, como que a jurisprudência do estado do Paraná vem lidando com essa questão, a partir dos novos parâmetros fixados pelo STJ. Nós temos pesquisas voltadas para a questão da correligação entre o tráfico de drogas e os crimes de homicídio, um fenômeno interessante que vem se evidenciando nos últimos 30 anos e de forma bastante acentuada em alguns anos para cá, a tal ponto de que as pesquisas que já desenvolvemos no ano passado, por exemplo, demonstram que aqui em Curitiba, 70% dos crimes de homicídio doloso na cidade
decorrem de casos relacionados ao tráfico de drogas, ou dívida com o tráfico, ou disputa de região, ou coisa correlata. O que é assustador, porque isso revela que o crime de homicídio ele está migrando, né, fortemente assim, de um modelo que era tradicionalmente relacionado a qualquer um de nós está sujeito a praticar um homicídio numa situação de descontrole emocional, momentânea, então, que era o crime de briga de bar, né, coisa do gênero, para um crime hoje que tem uma natureza econômica. Ele é parte de uma razão econômica, que é a questão do dinheiro que envolve o tráfico de drogas. Então, essa é uma pesquisa bastante interessante e está diretamente relacionada também, como falei, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Curiosamente, Curitiba está dentro do que se pretende em termos de apresentação ao mundo, de parâmetros, aspas, aceitáveis, em termos de proporcionalidade de homicídio doloso em relação à população. Porém, a região metropolitana é algo bastante mais dramático, né? E uma diferença brutal a gente encontra da região metropolitana de Curitiba em relação ao município de Curitiba, pelas variadas razões geográficas e geopolíticas que impactam a região metropolitana. Temos também uma pesquisa que envolve o problema que ainda não foi solucionado pelo Supremo Tribunal Federal, mas que está em tema de destaque para ser julgado em recurso repetitivo, né? Que é a questão envolvendo absolvições no Tribunal do Júri e a possibilidade de se interpor um recurso quando essas absolvições forem manifestamente contrárias à prova dos autos. Nós fizemos já um levantamento aqui no estado do Paraná e já traçamos o diagnóstico de como é que isso está sendo feito em termos práticos, né, e o que pode impactar a decisão do Supremo em relação a esses casos práticos. Então, temos feito também pesquisas coligando essas duas questões. Temos uma pesquisa também na linha da violência doméstica contra a mulher, fizemos também já um diagnóstico antes da pandemia em torno da situação do estado do Paraná em torno de violência doméstica contra a mulher, e a ideia agora é avançar nessa análise para os anos da pandemia, estabelecendo, então, eventualmente uma correlação entre aquilo que havia antes e aquilo que se desenvolveu depois e a realidade que nós temos agora. Temos também, para desenvolver, ainda isso vai ser um projeto para o ano de 2023, uma pesquisa que envolve a questão da prescrição penal e a impunidade, se há ou não há alguma correlação, nós não sabemos. E há sempre uma ideia de que sim, mas precisamos ir a campo, coletar dados para ver se isso se confirma, né? Então, a hipótese ela tá lançada. E temos algumas pesquisas que mesclam toda essa dinâmica da questão da criminalidade com a questão da tecnologia e voltada mais para o processo penal, como, por exemplo, um estudo que fizemos em torno do uso da blockchain, que é uma tecnologia relativamente nova, que veio com o surgimento das bitcoins, mas que tem outras utilidades bastante interessantes, né? E nós estamos fazendo pesquisa que envolve o uso da blockchain como uma forma de assegurar a credibilidade de uma prova acolhida numa cena de crime. Então, é um uso no âmbito do processo penal. Nós temos a cadeia de custódia da prova, que veio regrada com o pacote anticrime, e a ideia é ver até que ponto o uso da tecnologia da blockchain dará maior confiabilidade no manuseio, né, dessa prova acolhida lá na cena do crime até o momento do julgamento. E portanto, estão fazendo pesquisa dentro dessa linha. Uma outra linha de pesquisa que envolve a tecnologia é a questão da inteligência artificial e processo penal. A gente está trabalhando com as questões éticas, né, que envolvem essa questão, e os impactos agora com o ChatGPT, né, que é uma novidade bastante interessante, até que ponto essa ferramenta de conversação tecnológica da inteligência artificial vai ser algo favorável ou extremamente preocupante em termos do seu emprego no campo do processo penal, até que ponto ela pode auxiliar, por exemplo, na elaboração de peças, até que ponto ela seria confiável, algumas pesquisas dentro dessa linha. E temos também, conduzido pelo professor Alexandre, uma pesquisa que envolve o panorama brasileiro em torno da diferenciação dos crimes de tortura e crimes de maus tratos. É uma questão bastante técnica, né? E a ideia é basicamente tentar identificar
uma falha, na verdade, há possível dizer que há uma certa falha na legislação brasileira, porque a diferença entre o crime de maus-tratos e tortura, em termos de resposta penal, é bastante significativa. Maus-tratos tem uma pena bem branda, ele tem menor potencial ofensivo, vai para o juizado especial criminal, e tortura é crime equiparado a hediondo. Então, a distância de resposta penal é bastante grande. Só que os tipos penais são muito próximos. E, às vezes, a nuance de diferenciação entre um e outro é muito sutil. Então, a pesquisa envolve a tentativa de compreensão de como é que os tribunais brasileiros vêm enxergando os critérios de diferenciação entre um e outro. Enfim, são essas, basicamente, as linhas que nós estamos conduzindo nesse ano de 2022 e agora também em 2023. E eu espero que tenha contribuído aí para que os interessados no ingresso no programa, né, possam nos dar aí o prazer de contar com a sua participação no programa de mestrado da Universidade Positivo, que tem essa dinâmica bastante diferente e nova, como destacou o professor Anderson no início, né, que é a mescla entre o aprofundamento do conhecimento teórico com a aplicação empírica, prática, o que me parece que é o ideal em termos de hoje de pesquisa, porque é muito bacana você pesquisar a teoria, mas se ela não tiver aplicação prática, ela fica quase um tanto esvaziada. Tem a sua importância, não há dúvida, mas ela, uma vez que você consiga casar as duas coisas, que é o que o programa se propõe a fazer, né? Aprofundamento teórico com aplicação prática, os resultados são fantásticos, né? E tivemos já alguns resultados bastante interessantes, como o Anderson destacou, a questão do impacto na regulamentação das sanções disciplinares no âmbito da aeronáutica, decorreu de pesquisa do mestrado da Universidade Positivo, e a Andrelise, que já encerrou o mestrado, já defendeu a sua dissertação com brilhantismo, né? E foi cumprimentada e elogiada e sugerida a publicação, aliás, já está em vias de publicar o resultado da sua pesquisa, também vai poder depois conversar com vocês para explicar o impacto que a pesquisa dela provocou na atividade profissional dela mesma. Então, acho que é isso, professor Anderson. Obrigado. Obrigado, professor Chamin. Bom, nós temos também o grupo de pesquisa do professor Carlos Trapasson e do Marcelo Leque, nenhum dos dois pode estar aqui, né, está em sala de aula, mas que decorre do encontro de duas pesquisas, né? O professor Melec tem estudado nos últimos anos o impacto, né, das novas tecnologias no mercado de trabalho, né, o que ele chama de Revolução 4.0, né, como isso tem impactado, precarizado as relações, os contratos, né, as formas de reorganização desse mundo do trabalho, e que vai se encontrar com uma preocupação do professor Trapasson, já de algum tempo, que ele entra, né, quando a gente propõe aqui o mestrado, ele vai trabalhar com sistemas de proteção social, né? E nessa pesquisa que ele vai desenvolvendo, ele chega a um ponto em que ele vai reparar que existe um problema fundamental nessa proteção social, né, inclusive ao trabalho, que decorre de uma organização financeira do Estado, né? Então, ele migra para aí, e aí eles encontram uma vertente comum entre, né, essa reorganização financeira e essas novidades tecnológicas vão impactar, por um lado, né, o Estado e, por outro, as relações de trabalho, tá? Bom, seguindo aqui, um outro grupo de pesquisa, Tecnologias Digitais, Democracia e Futuro do Humano. Aqui um grupinho um pouco maior, estou eu, o professor Eduardo Faria, o Gabriel Schumann e a Thaís Amoroso Pascoal, e eu vou pedir para o Gabriel Schumann falar rapidamente um pouco sobre o que a gente tem feito ali nesse grupo. Obrigado, professor Anderson. Cumprimento todos aqui presentes. Como vocês podem observar, as atividades de pesquisa desenvolvidas no âmbito desse programa de pós-graduação, elas vão dialogando e, ao mesmo tempo, têm uma independência, tá? E o nosso recorte, que envolve as tecnologias digitais, a democracia e o futuro do humano, traça um recorte, ao mesmo tempo, amplo, né? E, por outro lado, bastante interessante. Sou suspeito, afinal, é o recorte que mais me chama a atenção, e que diz respeito, de um lado, a observar as repercussões das novas tecnologias, ou da tecnologia, ou do desenvolvimento, sobretudo para um olhar da democracia e com seus impactos, do ponto de vista, se assim se pode dizer, político. Ao mesmo tempo, nós temos
impactos que dizem respeito à própria pessoa, e aí a relação entre pessoa, sociedade e tecnologia, que já foi trazida em falas anteriores, é bastante presente, seja no âmbito dos direitos da personalidade, no âmbito da própria mobilidade humana e também naquilo que diz respeito enfim, a construção até identitária, seja ela individual, seja ela coletiva. E aí a gente tem diferentes locos de discussão a partir desses impactos, dessas relações e dessas preocupações, por que não, que nós temos em relação aos impactos da tecnologia. Então, longe de ser um desespero com o futuro, é algo que a gente fala bastante, né? Ao mesmo tempo a gente tem essa percepção de que aquilo que a gente poderia chamar talvez de novas tecnologias e talvez até o futuro é muito mais presente do que a gente pode imaginar, e aí a gente tem um conjunto de reflexões que podem envolver plataformas digitais, que podem envolver a construção da própria democracia e o uso de ferramentas de governança, ao mesmo tempo situações mais específicas como a inteligência artificial e tantas outras repercussões que são tão importantes para nós como sociedade e para nós como programa de pós-graduação aí atentos, e aí resgatando um pouco o que foi dito por vários colegas antes, pela Clarice, pelo professor Chemin, pelo professor André, nós temos uma preocupação muito grande com a reflexão, vamos dizer assim, teórica, mas ela é uma reflexão teórica com um olhar muito para o dado concreto e para o olhar muito para a sociedade que está inserido. E aí, nesse sentido, eu acho que esse recorte, né, das tecnologias digitais, da democracia e do futuro também do humano, né, essa relação é um assunto bastante importante e sem dizer que é mais importante que os outros, mas eu acho que é indispensável para nós, para que a gente tenha um futuro. Era isso, professor Anderson. Obrigado, professor Schumann. Bom, e o nosso quinto e último grupo aqui de pesquisa, desenvolvimento de cidades sustentáveis, em que temos a professora Clarissa, a professora Maria Tereza e o professor Fernando. E eu passo a palavra para a professora Clarissa para falar um pouquinho sobre esse grupo. Obrigada. Assim como os colegas, né, fazer só uma síntese das nossas atividades. Então, nós temos como tema central as cidades e a perspectiva ali das cidades sustentáveis. Nós já desenvolvemos também questões sobre o aspecto ali de políticas públicas municipais, nas questões de mobilidade, nas questões de saúde, nas questões de sustentabilidade. Especificamente, assim como foi mencionado pelos colegas, tanto o professor André como o professor Chemin, nós temos também atualmente um olhar regionalizado, né? Não, nada impede que a gente desenvolva outros estudos comparados, mas nós temos aí 2 cidades principais em que estamos trabalhando, eu e a professora Maria Tereza, né, com ações voltadas para o desenvolvimento sustentável e também questões de mudanças climáticas, tanto no município de Piabiru como no município de Piraquara, né? Não vou explicar agora por que da razão desses municípios, mas são municípios em que nós desenvolvemos ações, e essas ações, tanto no programa aqui de pós-graduação em Direito, mas também na extensão da universidade e também em programas de iniciação científica que acabam somando os esforços para encontrar soluções, né, para a questão do desenvolvimento sustentável nas cidades. Obrigada. Obrigado, professora Clarissa. Bom, antes de falar aqui um pouco sobre as atividades dos alunos, que a gente espera que eles preencham, né, eu gostaria de pedir a Andrelise que falasse um pouco, né, da experiência dela como aluna e do que ela sentiu, né, da importância desse processo do mestrado para ela como profissional do direito. Elise. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, professor Anderson, professor Chemin, professora Clarice. Bom, todos os professores aqui presentes, meu colega Eduardo. A primeira dificuldade, eu acho que do profissional do direito, eu sou advogada criminalista há 18 anos, é entender o que é o mundo empírico para o direito, né? A gente sabe que existe, mas a gente não usa. Isso é algo que eu acabei verificando na própria prática, quando da minha pesquisa empírica, que quando fui entrevistar magistrados, promotores e advogados, alguns que deram feedback no formulário diziam: nossa, que importante essa pesquisa e ninguém nunca fez. A minha pesquisa foi voltada para análise do comportamento da testemunha durante o processo criminal, né? Embora a gente saiba
que não é a única prova, ela é, sim, a mais utilizada. E a pesquisa ela foi galgada ao longo do curso, né? Nós fizemos alguns artigos científicos, eu, o professor Chemin, que foi meu orientador, baseados exatamente na experiência da pandemia, porque nós tivemos o Poder Judiciário trazido para dentro da casa das pessoas, para dentro da casa tanto dos profissionais como das testemunhas, dos acusados, e isso acabou tendo uma mudança significativa no comportamento de todos os atores processuais, como a gente acabou verificando em grupos de WhatsApp, alguns memes, alguns vergonhosos, outros nem tanto, algumas reações que talvez não existissem no modo presencial e acabaram existindo no modo virtual. E com isso, a gente começou a desenvolver artigos e esses artigos começaram a ser aí a implicação prática, né, da pesquisa, a serem utilizados por magistrados no Paraná como embasamento para suas decisões, para dizer sobre a necessidade ou não necessidade de uma audiência presencial ou híbrida ou 100% virtual. Então, eu contei com um grande suporte, tanto do CPJUS, como dos professores extracurricularmente, tanto o professor André, na análise da pesquisa empírica, né, com oficinas ofertadas pelo programa, além das optativas. E eu acho que é importante a gente conhecer que não é só a revisão bibliográfica que faz uma dissertação de mestrado, ou até mesmo um relatório, ou outra questão, e que é preciso, sim, a gente conhecer aquelas pessoas que estão dentro do sistema de justiça. E, no meu caso, foi conhecer o entendimento tanto de promotores, como dos advogados, como dos magistrados, quanto ao comportamento da testemunha, que é aquela testemunha que ele vai lhe ajudar na formação de convicção de defesa, convicção de acusação ou convicção do julgamento. Então, é importante, e hoje eu utilizo a minha pesquisa nas minhas petições, até mesmo para pedir, eventualmente, para um requerimento para que o magistrado não faça uma audiência telepresencial, porque eu acredito, e a pesquisa demonstrou que o presencial traz um certo afastamento, talvez, do magistrado, do promotor de justiça e do próprio advogado, daquela pessoa que está sendo inquirida. Então, é muito gratificante você ver que tem, dentro da pesquisa ainda, furos dentro do próprio sistema judiciário, como nós encontramos, inclusive, furos dentro do sistema ProJude, que não existe uma classificação de assistente de acusação ou assistente do Ministério Público dentro do ProJude do TJ Paraná, e virou artigo, foi apresentado, inclusive, em congresso internacional, por mim e pelo professor Chemin, e, ou seja, existem pontos que precisam ser verificados pelos profissionais da área do direito ou áreas afins, que vão lhe ajudar na prática do dia a dia, no meu caso da advocacia, ou de outras profissões que exerço. Então, seria isso. Muito obrigado, Annelise. Eu estava sendo falar de uma coisa muito importante aqui, eu vou pedir ajuda da Clarissa, né? Vejam só, a Annelise falou um pouco, né, dessa pesquisa que ela fez, então ela se deparou com uma pesquisa empírica, né, e aí, como a maioria dos estudantes que nós temos, falou, bom, tá, e agora, como que eu faço isso, né? Porque tem a disciplina de metodologia, você aprende a fazer, mas o problema da pesquisa empírica é que muitas vezes ela movimenta muitos e muitos e muitos dados. Como operar com isso? Para operar isso, nós pegamos aquele centro de pesquisa que eu falei lá no começo, que formou o mestrado, né? E esse centro de pesquisa, ele é formado, coordenado pela professora Olívia, e ele tem um grupo de bolsistas que assessoram os nossos mestrandos nessa pesquisa empírica, seja na coleta ou no tratamento. Então, vou pedir para a professora Clarissa explicar rapidamente como funciona o CPJUS. Obrigada, professor Anderson. Então, como o professor iniciou, né, o CPJUS é formado por 13 bolsistas, nós recém fizemos a seleção de 13 bolsistas para o ciclo de 2023. Os bolsistas são do curso de Direito, também pode ser do curso de Relações Internacionais. Tecnicamente, né, não estaria vedado, desde que outros cursos também tivessem as fontes de subsidiar os bolsistas.
O processo é aberto, a gente divulgou para os alunos que se inscreveram, e esses alunos, então, eles vão ficar à disposição do CPJUS para o desenvolvimento da pesquisa. É importante também resgatar que o professor André mencionou a utilização de novas tecnologias para a pesquisa. Então, esses alunos, esses 13 bolsistas, que são alunos de graduação, eles são treinados para a utilização dessas novas metodologias em pesquisa, em busca de dados, análise de dados, tanto software como análise também qualitativa, para ajudar, auxiliar os nossos mestrandos aqui na coleta dos dados, né? Claro que algum tipo de análise mais prévia, né, com filtros previamente estabelecidos pelo orientador e pelo mestrando, também podem, né, com essa orientação, ser realizados por os alunos do CPJUS, de forma a agilizar, né, e garantir uma estrutura mínima para a gente encarar esse desafio da pesquisa empírica. Tá? Também é importante a gente mencionar que o CPJUS, ele tem parcerias, né? Nós temos parcerias para desenvolver pesquisas e acesso a dados com o Tribunal de Justiça do Paraná, com o CNJ, com organizações não governamentais, como a IDH, que nos permitiu, né, desenvolver pesquisas relacionadas tanto à questão de jurisprudência, mas também outras pesquisas de impacto local, como a questão do município de Piabiru, que eu mencionei para vocês, e estamos, né, atualmente alinhando também pesquisas com o IDP, então com outras instituições de ensino, o que amplia, né, tanto o nosso impacto como as nossas oportunidades na pesquisa. Né? Como a Andrelise falou, ela pôde contar, né, com esse suporte, né? Não foi a única, nós temos outros alunos nossos que também puderam contar com esse suporte, orientantes ali também do professor André e do professor Chemin, que receberam, né, essa ajuda aqui dos nossos alunos. Acho que seria isso. Obrigado. Bom, então aqui, rapidamente, né, apenas para falar para os interessados, nós temos algumas atividades, né, que necessariamente, além dessa grade curricular e da pesquisa, que os alunos devem fazer, né, manter o currículo atualizado, ingressar nos grupos de pesquisa, realizar pelo menos 3 produções durante o período que estiver aqui, né, participar das atividades acadêmicas, cumprir os créditos e apresentar relatório anual de atividades. Então, são obrigações que nós necessitamos, nós cobramos, mas também nós necessitamos porque somos cobrados pela CAPES por essas informações. Né? A qualificação, né? O projeto de trabalho, ele é apresentado ao final, né, da disciplina de metodologia, avaliada pelo professor da disciplina, que é o Alexandre, junto com o professor orientador. Feito isso, deve ser passado por uma banca de qualificação, né? E, como tempo ideal, se espera que em 24 meses haja a defesa final desse trabalho apresentado. Bom, nós temos aqui alguns meios de comunicação que a gente vai disponibilizar nas redes sociais, né? Nós temos o e-mail do PPG, agora é um e-mail centralizado para todos os PPGs. Temos um site que o nosso curso criou, né, próprio do nosso curso. Temos o site da universidade, e nesse site estão todas as informações, nos 2 sites serão as informações sobre inscrição, valores de mensalidade, bolsas, né? E os e-mails aqui, meu e do professor Strapasson, como coordenador e coordenadora adjunto, né? Até recentemente, a professora Clarissa era coordenadora adjunta, ela que também dá aula no programa de pós-graduação em gestão ambiental, assumiu a coordenação lá, né? Então, perdi a minha coordenadora adjunta, mas foi por um excelente motivo que ela se tornou coordenadora do outro programa, né? E para finalizar essa atividade de hoje, eu gostaria de voltar a palavra para a professora Clarissa, porque ela tem uma novidade aí, né? De um trabalho feito aí no último ano e que foi finalizado agora. Do trabalho que a gente estava realizando agora, Anderson? Do livro. Ah, sim! Eu achei que você ia colocar a capinha aqui.
né? Então, assim como o professor Anderson, eu, o professor Estrapassol, a professora Maria Tereza, nós organizamos o livro, o primeiro volume do livro Direito, Tecnologia e Desenvolvimento, organizado aqui pelo nosso programa de pós-graduação, em parceria com a AIDH, que nos apoiou, e nós tivemos a satisfação de conseguir, né, inclusive com o ISPN no final do ano passado, a gente está divulgando, acredito que o professor Anderson também vai colocar o link disponível aqui do material, né? Nós temos vários coautores aqui também nessa página, é uma alegria para nós, a gente espera que possamos lançar um volume 2, né, nesse próximo ano agora, 2023. A gente vai subir o livro no site, né, para fazer a divulgação, que as pessoas possam ter acesso. Bom, senhores, nós temos alguns alunos aqui, algumas pessoas participantes, então, antes de encerrar, eu gostaria de deixar a palavra aberta, se algum aluno, algum convidado ou algum professor queira fazer uso da palavra. A palavra está aberta. Gabriel. Eu só ia agradecer os presentes, mas também dizer que, pensando assim, esquecendo um pouco aqui as posições, enfim, as funções atuais, melhor dizendo, e pensando assim do ponto de vista de quem está pensando em fazer um mestrado, né? Eu me lembro que quando eu pensei em fazer um mestrado era uma coisa muito distante, uma coisa muito diferente, eu não sabia direito o que era, as pessoas não faziam mestrado, né? E tenho a dizer que quem faz mestrado é uma pessoa normal, que decide fazer um estudo aprofundado e que decide se dedicar a alguma coisa. E, portanto, todo mundo que está aqui em algum momento ficou preocupado, ficou ansioso, ficou com dúvida também. E que acho que, sim, vocês estão com colegas aí de vocês, ou futuros colegas, né, de vocês que conversaram, que participaram, que tiveram dúvida, que tiveram desafios. E é interessante que todos os professores que estão aqui também fazem pesquisa, também têm dúvida, também têm desafios, também ficam inseguros. A gente faz pesquisa junto e faz junto não para dividir tarefa, mas para aprender junto. E aqui já fiz trabalhos com vários dos colegas e enfim, estou sempre aprendendo. A gente sempre fala, puxa, esse tema eu não sei tanto, mas acho que se eu pesquisar eu consigo fazer, né? Seja um artigo, uma aula, uma palestra. Então, acho que essa percepção que não vem de nenhum tipo de... não é nenhum tipo de humildade, sim, uma realidade, assim, exatamente como eu enxergo, como eu falei, é um pouco o meu convite para quem quiser participar do mestrado, conhecer, e, enfim, se não estiver inscrito, que se inscreva. Vagas limitadas, e fica assim o convite, com esse sentido mesmo, né? Num mundo tão complexo, tão moderno, a gente precisa estudar, entender, olhar o nosso mundo, acho que é uma coisa que faz bem para a gente. Muito obrigado, professor Schumann. Bom, então eu agradeço a presença de todos, estão todos convidados a conhecer melhor o nosso programa e espero nos vermos logo novamente nas nossas reuniões presenciais, dos nossos grupos, do colegiado e nas salas de aula. Então, obrigado a todos, uma boa noite.